Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia neste domingo maravilhoso, domingo dia do Senhor. Quero saudar a amada igreja com a santa paz do Senhor, saudar os irmãos e irmãs que me assistam através dessa transmissão, em especial os irmãos da Igreja de Nova Vida, missionária Nova Vida em Cristo, a qual eu pertenço. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria, para começar bem o seu domingo, gostaria de deixar uma palavra para você. Abra sua Bíblia, 1 de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos começar no versículo 3º, depois vamos para o 16º, 16, 17 e assim por diante. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15. O assunto desta manhã é a ressurreição de Cristo. Cristo é a primícia dos que dormem. Primeiro ressurgiu Cristo, depois os que são de Cristo, na sua vinda, como diz a palavra. Vamos ler. Versículo 3º. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento, de Deus. Digo por vergonha. Amém? Então, a nossa esperança, a certeza de que vamos estar um dia com Cristo, ressuscitar, estar para sempre com o Senhor, a nossa esperança é que Cristo ressuscitou. Um dos principais estratagemas dos inimigos de Deus na época de Paulo era provar que a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo foi um engodo, foi uma mentira. Por isso ele disse, se Cristo ressuscitou, então, se ele não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados. E os que dormem estão todos perdidos. Então, se a nossa esperança se limita somente a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, disse o apóstolo Paulo. A nossa fé, ela transcende. Ela não está só nessa vida. Somos fiéis a Deus por quê? Porque cremos numa vida eterna. Pelejamos nesse mundo, lutamos contra feras, contra o poder das trevas,
contra o diabo, contra os problemas. Por quê? Porque nós temos uma visão do reino dos céus, ou o reino de Deus. Rejeitamos o pecado, rejeitamos o mal nesta vida, porque lá na frente, no porvir, teremos a vida eterna. Essa é a nossa esperança. E você que é cristão e não tem essa esperança, você não crê que um dia viverá a vida eterna, a tão sonhada vida eterna, então você é a pior pessoa, a pessoa mais miserável de todas. Porque, como ele disse aqui, por causa de um homem, o pecado de um homem, que foi o pecado de Adão, todos pecaram. Mas por um ato de justiça de um homem, Cristo Jesus, morrendo por nós, pelos nossos pecados, então somos alcançados, somos justificados. Por um ato de justiça. Por causa de um que ressuscitou, um que levantou do reino dos mortos, venceu a morte. Então, por causa dele, nós temos direito à ressurreição também. Então, meu amigo e minha amiga, essa é a certeza que vai te levar à vitória. Não desanima, não desista, não pare de crer em Deus, não pare de lutar. Você tem as suas guerras, como eu tenho as minhas. Mas o que nos impulsiona, o que nos faz ir em frente, é justamente a certeza de que um dia iremos ressuscitar. Ou vivos seremos transformados, ou se morrermos, seremos ressuscitados ao toque da trombeta. Quando Jesus vir buscar os seus escolhidos, os seus eleitos. E Deus é fiel. Deus guarda o nosso depósito. Deus guarda a nossa fidelidade. Deus não é como homem que se esquece, que hoje faz uma coisa e amanhã se esquece daquilo que fez. Muito pelo contrário. O Senhor, Ele guarda, Ele é fiel para aqueles que são fiéis com Ele. Você não está lutando em vão? Você não está vivendo a fé em vão? Porque você acredita na ressurreição. Jesus ressuscitou. Nós falamos isso na Páscoa, né? Domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou. Mas nós temos que crer isso no nosso coração todos os dias da nossa vida. Jesus ressuscitou, assim também eu vou ressuscitar. Paulo disse, não sabeis que o mundo será julgado pelos santos? Por aqueles que virão com Jesus? A Bíblia fala lá em Apocalipse que nós vamos vir montado em cavalos com o Mestre para julgar as nações. Você quer mais privilégio do que isso? Você quer mais exaltação do que esta? Ser premiado com a mais alta a mais alta medalha, o mais alto mérito. O Senhor nos dá essa certeza que um dia nós viremos com Ele e vamos julgar. Em nome do Senhor Jesus. Então, meu amigo, eu quero dizer para você, não temas, não desista, não jogue a toalha, não amarele, apenas creia. Não tenha medo. O tempo que você passa na sua casa é um tempo de meditação, um tempo de reflexão. Muitas das vezes as pessoas que não têm fé, não têm esperança em Jesus, elas procuram nessa pandemia, nessa quarentena,
fazer coisas mirabolantes, adquirir o vírus, dar festas, né? Dar festas, se permitir estar em aglomerações. Mas eu digo para você, a festa que nós temos que dar é no nosso coração, é no espírito, é quando nós cremos, quando nós acreditamos. Eu não preciso beber, eu não preciso me drogar, eu não preciso participar de festa alguma para estar alegre, para ter certeza de que o Senhor está comigo. E essa certeza que você tem que ter aí do seu coração. Amém? Então, a palavra de ordem, ressurreição. Se Cristo ressuscitou, seremos também ressuscitados. Por causa, como diz a palavra aqui, por causa de um que trouxe o pecado no mundo, que foi Adão, porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Quer dizer, Adão trouxe o pecado por causa da desobediência, mas quando nós obedecemos a Cristo, obedecemos a palavra, nós fomos ser vivificados, ressuscitados. Ainda que já não tenha mais restos mortais, mas nós vamos ser ressurretos. Vamos nos levantar do pó da terra e vamos herdar a vida eterna. E depois ele diz aqui, depois disto virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então, quando nós ressuscitarmos, Deus vai destruir os inimigos da nossa fé, o diabo, os demônios, aqueles que não creem, vão pagar por todos os seus pecados, vão botar os seus inimigos debaixo dos seus pés, diz o Senhor. Porque convém, versículo 25, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, versículo 26, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque a morte ela vai ser aniquilada, por quê? Porque nós vamos ressuscitar. E a morte não vai ter poder mais sobre a nossa vida, sobre os nossos corpos, não é? E nós vamos vencer a morte, escutaremos como Lázaro a voz de Cristo. Jesus não chamou a Lázaro, Lázaro, vem para fora. E Lázaro jazia na sombra da morte, ele estava morto há 4 dias. Mas a voz de Jesus penetrou no mundo espiritual, vencendo a morte e fazendo com que o espírito de Lázaro ouvisse e retornasse para aquele corpo que já estava morto há 4 dias. E ele ouviu, acordando, ouvindo a voz de Jesus. Por isso ele se levantou da sepultura e foi caminhando até a saída da caverna onde ele estava morto e foi se encontrar com o Mestre. E assim somos nós, meu amigo. Essa é a vitória que nós vamos ter. Então, não tenha medo. Não se deixe levar por más conversações, como diz aqui, não vos enganeis, versículo 33, as más conversações corrompem os meus costumes. Você só tem que ouvir coisas boas, coisas que incentivam a sua fé. Não deixa ninguém minar a sua fé, porque, olha, vamos dizer aqui, existem pessoas que têm palavras fortes que nos levantam, mas existem pessoas que colocam a gente lá para baixo. Essa é que é a verdade. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, meu amigo e minha amiga, só ouça aquilo que vai te edificar. Só ouça aquilo que vai te levantar para a vida eterna, que vai acrescentar na tua vida espiritual. E para terminar, ele diz, 34, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha nossa, quantos
que estão na igreja e não têm conhecimento de Deus. Ouve as pregações, ouve as palavras, vê os testemunhos, mas não tiveram encontro com Deus. Não tem o conhecimento de Deus. Como é que nós obtemos o conhecimento de Deus? Estudando a palavra, orando, clamando, vivenciando a fé. E aí nós vamos crescer espiritualmente. Então, não se deixe levar por más conversações, não se deixe levar pelas armadilhas do diabo, do inimigo, mas creia tão somente que Jesus está com você e vai te levar para o céu. E um dia você vai ressuscitar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha com o teu poder, Pai querido e Pai amado, manifestar o teu poder na nossa vida, meu Pai, porque um dia queremos ser vivificados, um dia queremos ser transformados, assumimos os nossos novos corpos, meu Pai, e vivemos eternamente contigo na eternidade. Então prepara o nosso coração, que possamos ser fiéis aqui nessa vida, meu Pai, que possamos ser obedientes à Tua palavra, meu Pai, não pecando, mas rechaçando as tentações e ter uma vida digna, uma vida abençoada na Tua presença. Por isso, faça isso, Senhor. Anima essa pessoa, que ela tenha o conhecimento do Senhor, conhecimento de Deus e receba a vida eterna, a verdadeira vida que só o Teu Espírito Santo pode dar. É o que nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, diga graças a Deus. Então, meu amigo, só depende de você. Só depende de você. Você só vai sair dessa pandemia, dessa quarentena, fortalecido se você optar por Jesus. Se você falar, Senhor, eu quero a minha mudança. Eu quero a minha mudança. Eu quero estar com Cristo. Eu quero estar com Cristo. Vivendo a fé apostólica em Cristo Jesus. E aí você vai ter a vitória. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu quero deixar aqui o meu convite a todos que estão me assistindo agora. Você que, quando voltar a pandemia, eu gostaria de te conhecer. Estamos ali na rua Carolina Machado, 68, loja B, ao lado do Hospital Norte Dó, entre o Curso Soeiro e o Hospital Norte Dó. Então eu gostaria de conhecer você, apertar sua mão, orar por você e levar você até Cristo Jesus. Amém? E se você quiser ajudar o nosso ministério, eu me dirijo agora aos membros, aos simpatizantes do nosso trabalho evangelístico, da Igreja Missionária Nova Vida em Cristo. Se você quer ajudar o nosso ministério, nós temos uma conta bancária que você poderá depositar as suas doações, os seus dízimos, enfim, tudo aquilo que você acha por bem fazê-lo. A nossa conta bancária é Banco Bradesco, agência 0445, conta corrente 0164 753, dígito 9. Vou repetir. Banco Bradesco, agência 0445, conta corrente 0164 753, dígito 9. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor e tenha um ótimo domingo, uma ótima semana para a glória de Deus. Amém? Fique com Deus. Eu quero até, antes de terminarmos, eu quero até me desculpar, porque não fiz o vídeo de quarta-feira por problemas técnicos, tá bom? Problemas logísticos. Mas hoje estamos dando prosseguimento à nossa jornada de fé. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau.